Povo de Deus, eu tenho uma palavra rema nessa tarde para você mais uma vez. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está perto dela, livro de Josué, no capítulo 5. Vou dar aqui uma reflexão de 10 minutos e eu creio que você vai ser edificado pela palavra rema, a palavra que confronta o coração do pecador e deixa ele na posição em nome de Jesus. Josué, capítulo 5. Olha o que é que diz aqui, no versículo de número 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Vou repetir. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Queridos, em rápidas palavras, eu quero falar para você algo que está acontecendo nessa geração, desse século 21. Queridos, nessa época de Josué, Josué está com uma grande responsabilidade agora. E essa responsabilidade coube a ele preparar, afiar um instrumento que o próprio Deus mandou ele fazer. Então eu quero aqui passar para você. O texto bíblico relatou na leitura que os varões de guerra, homens de guerra, ou seja, pais de filhos. Porém o texto fala que Josué recebeu a incumbência de fazer facas de pedra para circuncidar filhos de Israel. Então, se o decreto foi para circuncidar os filhos, cadê os pais? Por que Josué recebeu a responsabilidade de circuncidar os filhos de Israel? Esses filhos tinham pai, não é? Tinha sim, eu vou te falar. O texto mais embaixo diz que os pais deles foram mortos. Lá em Números 14, você vai ler em casa, você vai refletir e você vai perceber que veio um decreto no arraial. Acima de 20 anos, todos aqueles que não entenderam o propósito morreram no deserto. Homens de guerra, homens de espadas, que perderam seu propósito. E perdendo o propósito de entendimento, Deus matou todos eles. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? A introdução está interessante. O senhor quer chegar onde? Lá vai a rema, te prepara. Não tenho mais introdução para você. Se Deus matou os pais dos filhos, Deus matou porque eles não entenderam o propósito. Você lembra que Deus falou: Moisés, vai lá no faraó e manda ele liberar o meu povo para lá no deserto fazer festa para mim, me adorar. Então o propósito de Deus é que o povo saia do mundão, do Egitão, vá para o deserto para adorar. Mas infelizmente os pais que saíram do Egito não entenderam o propósito de adoração. Eles foram para o deserto e começou a murmurar. Então esse é o problema. Quem não entende o propósito de adoração e vive murmurando, você corre o risco de morrer espiritualmente. Então o povo não entendeu o que é adorar. O povo entendeu o que é murmurar. A adoração vem do espírito da intimidade. Murmuração vem da carnalidade. Então todos aqueles que murmuraram, Deus agora quis matar. Então houve uma sentença no deserto. Todos os pais morreram. De 20 anos para cima, uma mortandade aconteceu no deserto. Então agora, de 20 anos para baixo, quem são esses? A próxima geração, que receberam mau testemunho de seus pais que morreram.
O que é que eu aprendo com isso? Estamos em uma época que a nossa liderança está morta espiritual. Estamos entendendo, esses últimos dias, que os pais que eram para ser pais, que têm as suas espadas de guerra, não estão circuncidando seus filhos, não estão cortando o prepúcio, não estão tirando o excesso da carne deles. Então Josué agora está com a responsabilidade de circuncidar uma geração que vai entrar na terra que mana leite e mel. Eu vou falar que terra é essa. Nessa época era uma terra. Nós estamos esperando agora, não é uma terra, é um céu. Então eu quero falar para você uma coisa. Eu estou aqui. Tem muitos líderes aí que não morreram. Porém, nessa geração que morreram, só escapou Josué e Caleb. Então, Josué e Caleb eram pais. E todo pai que é cheio do Espírito Santo, como Josué, e não se corrompeu como Caleb, eu tenho uma novidade para você. Deus está levantando um homem cheio do Espírito Santo e que não se corrompe com esse mundo corrompido. E vai ter a responsabilidade de pegar uma faca afiada e começar a circuncidar uma geração que está nascendo no deserto. Porque esses meninos de 20 anos para baixo não vieram no mundão. São filhos do deserto, filhos que nasceram na prova, filhos que nasceram na peleja. Então, estou aqui nessa tarde como Josué, com uma faca afiada para cortar o excesso de carne que tem nos filhos. Lá e vai a primeira, hein? Parece que eu vejo o pastor Fabiano. Um bocado de macho, 20 anos para baixo. E Josué chega no arraial e diz assim: ei, Deus mandou circuncidar vocês. Pastor Marco Aurélio, o que é circuncisão? É cortar o pedacinho do prepúcio. O prepúcio é cortar o excesso da carne do pênis. Não tem um pênis? Pois é. Prepúcio é aquela pelezinha extra que fica na ponta do pênis. Então, cortando aquela pontinha do pênis, ali é a aliança abrâmica. Cortando aquele pedacinho de carne, é considerado filho de Abraão. Então, tem uma geração que precisa entender a ser filho. Tem uma geração que não morreu no deserto, mas essa geração é a mesma geração nossa dessa época. Só está faltando pais que têm uma faca afiada para cortar esse prepúcio. Então, se eu estou falando que o prepúcio é um excesso de carne, a única coisa que pode cortar o excesso de carne é a palavra que é afiada. Está faltando Josué, líderes que ainda têm a sua faca afiada, porque a Bíblia diz que os guerreiros com suas espadas morreram com as suas espadas. Tem muito líder aí, até que ele é bom de espada, mas está usando a espada para coisa errada, está usando a espada sem propósito. A espada afiada é para cortar o prepúcio de uma geração carnal, uma geração que vive nas amâncias dessa vida. Eu quero falar uma coisa para você: a partir de hoje a tua vida carnal vai cair por terra, porque a palavra vai cortar você nessa tarde. Glória a Deus. Ei, não se escandalize que eu vou falar. Você sabe como foi que aconteceu a circuncisão? Porque, segundo o costume hebreu, a circuncisão era quando uma criança com 8 dias de nascido era ali feita a cirurgia. 8 dias. E 8 dias uma criança não tem nenhum entendimento sobre isso. Então é natural. Agora vai fazer a circuncisão no cabo de 20 anos. Olha o constrangimento de Josué. Olha o constrangimento de Caleb. Para pegar um bocado de macho. Foi mais ou menos assim, Fábio. Esses caras não. Olha, foi mais ou menos assim, ó. Ei! Fica todo mundo nu no arraial. Baixa as calças aí, todo mundo. Deus mandou circuncidar. Se vocês não forem circuncidados, não vão conhecer a terra prometida. Parece que eu vejo agora um bocado de macho nu.
E Josué agora tocando. Ei, Josué está tocando, cara. Pastor, essa mensagem é muito profunda, polêmica. Se você for espiritual, você vai entender. E se você for carnal, eu vou cortar o teu prepúcio agora. Pastor, não entenda porque tem prepúcio aí. Pastor, não consigo entender as suas pregações, que é meio doida. Todo domingo eu não consigo. É porque tem muito prepúcio em excesso aí. Tem muita carne em excesso. Josué agora toca! Josué toca! Puxa ali o negócio e corta. E depois que corta, você escuta um grito assim, ó. Ai! Você sabia, meu filho, que depois do corte dói e sangra? Mas é melhor sentir dor agora do que ter uma vida carnal. Ai, meu Deus do céu! É melhor sentir dor agora com o corte da palavra do que tu ter uma vida carnal e não entrar no céu. Porque só entra no céu quem deixa a carne de lado, os desejos do mundo, os prazeres dessa vida. Aí sim você vai conhecer o céu que nunca se corrompeu. Eita, glória a Deus. E eu vejo agora aquele negócio. Agora eu vejo um arraial em peso, todo mundo despido. E todo mundo ali cortando prepúcio, todo mundo. Pastor, o que é isso do reino espiritual, pastor? Pelo amor de Deus, eu estou quase doido aqui para entender isso. Vai entender agora. Deus está mandando todo o arraial ter um relacionamento. Porque só mostra a intimidade para o outro trancado dentro do quarto. Entendeu não, né? Pois é. O homem só mostra a sua intimidade sexual para a sua esposa. E a sua esposa só mostra a sua intimidade sexual para o seu esposo. Deus está dizendo, esse arraial aí tem muita carnalidade. É todo mundo um contra o outro. É pastor contra líder. É líder contra obreiro. Obreiro contra a igreja. Então está uma carnalidade. É tempo das nossas igrejas se relacionarem uns com os outros. Se relacionar na intimidade, confessar os pecados, começar a trocar ideia, conversar um papo sério, um negócio correto. Só assim as nossas igrejas vão sair do meio dessa fofoca. Então agora eu vejo todo mundo circuncidado. E o que mais me alegra é saber que depois dessa circuncisão, todo mundo foi cortado pela palavra, cortado pela espada, afiada. E agora, depois desse corte, sangrou. Só que depois desse sangramento, o tempo passou e está todo mundo curado no arraial. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que você não consegue entender isso? É porque você precisa ser sarado. O teu coração está em contenda com a tua liderança. Você saiu da igreja e bota a culpa no pastor. Você saiu da igreja e bota a culpa no irmão. Meu filho, hoje eu quero cortar esse teu entendimento de carnalidade. Hoje eu tenho essa espada afiada, eu quero ser um Josué. Eu quero ver a tua intimidade e cortar isso. Você precisa desabafar para o seu líder. Não fuja do seu líder, do seu pastor. Peça o seu pastor, pastor, eu não quero mais você como pastor, eu quero você como pai. Me ajude. Eu vou mostrar as minhas intimidades. Tem coisa em mim, pastor, que eu não conto para ninguém. Eu vou falar uma coisa. Depois que eu deixei de ser pastor na igreja, eu sou um pai espiritual. Tem pessoas que me procuram para contar suas intimidades. Eu vou contar só uma. Chegou um jovem e disse assim para mim, pastor, depois que o senhor pregou paternidade espiritual, eu estou entendendo o que é isso. É intimidade o filho com o pai. É intimidade a gente com Deus. É intimidade a gente com o Senhor. Então, pastor, eu vou contar uma coisa. De 5 anos eu sofro com isso. O que é, meu filho? Baixa as calças aí. O que é que você quer? Pastor, é o seguinte. Está com 5 anos que eu sofro com pornografia. E eu vivo me masturbando. Você está vendo aí? A que ponto a nossa juventude está chegando? Pessoas que estão dentro da igreja, adorando, dando glória, aleluia, mas sofre dentro de casa. Mas não conta para o pastor, porque tem medo que o pastor conte para os outros e vira fofoca. Tem medo de contar isso.
É cara pregando no altar e bate na mulher em casa. É gente louvando no altar e se prostituindo depois do louvor. Você sabe o que está faltando? Pais espirituais. Josué, que vem ajudar esses meninos, essa geração, a cortar tudo isso. E eles vão ser sarados para adorar no deserto. Aleluia, Deus. Essa é a minha reflexão. Receba essa palavra em nome de Jesus.